Meus irmãos, neste ano, o mundo todo foi abalado pela famosa pandemia do novo coronavírus. Apenas um vírus, mas foi capaz de parar o mundo, mexer com a agenda de todas as pessoas, trazendo uma grave crise na saúde e de carona também sérios problemas econômicos. E em meio a tudo isso, o que não faltou neste ano foram notícias ruins, notícias assustadoras. E agora nós acabamos de entrar no último mês do ano, assistindo notícias de um novo aumento no número de contaminados, e também que as coisas podem novamente piorar. Embora os problemas ainda continuem, infelizmente, contudo, nós estamos em um dos meses também mais esperado do ano, o mês de dezembro. Dezembro é o mês do Natal. E é exatamente aí que está o nosso momento, porque Natal é tempo de boas notícias. Então, embora a gente tenha em volta de nós notícias ruins, notícias assustadoras, nós acabamos de entrar num mês que é o mês de dezembro. Dezembro é mês do Natal e Natal é tempo de boas notícias. E esse será o nosso tema por 4 domingos aqui em nossa igreja. Natal, tempo de boas notícias. O Natal é a boa nova de grande alegria a um mundo bombardeado por más notícias. Há 2000 anos atrás, aquela noite do Natal anunciou boas notícias à humanidade. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre a primeira boa notícia que o Natal nos traz. E a notícia é essa: Deus está sempre no controle da história. Você pode repetir junto comigo essa grande notícia que o Natal nos traz? Deus está sempre no controle da história. E quer uma prova disso? Vamos então para Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Nós vamos ler aquilo que quem mais escreveu sobre o nascimento de Jesus, que foi o médico Lucas. Nós vamos ver o que Lucas escreveu, que pode trazer para nós uma mensagem de alento, uma mensagem de conforto, nos mostrando biblicamente como que Deus está sempre no controle da história. Lucas capítulo 2, então, dos versos 1 até o 7. Quem achou pode dizer um amém? Assim nos diz a palavra. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria.
O que este texto está tratando? Nós temos aqui a maneira como o médico Lucas registrou o nascimento do Senhor Jesus. Essa é a velha história do Natal. Todo ano nós a repetimos, todo ano nós lemos esse texto e outros mais. Mas essa história, ela sempre será nova e terá significados especiais ao coração que busca adorar a Jesus. E dentre várias lições que essa passagem nos traz, hoje eu quero concentrar com os irmãos nesta noite no destaque que Lucas fez sobre as circunstâncias em que se deram o nascimento de Jesus. O versículo 1, Lucas registrou nele a respeito de um tal decreto de César Augusto. Quem era César Augusto? César Augusto era o imperador romano. E Lucas está nos dizendo que quando Quirino governava a Síria, um país vizinho, César Augusto, primeiro imperador romano, emitiu um decreto, e esse decreto dizia o seguinte: todas as pessoas têm um prazo determinado para comparecerem em sua cidade natal, em sua cidade de origem, para que possam registrar-se ainda vivos. Era tipo uma prova de vida, que hoje, às vezes, o INSS cobra daqueles que dependem do INSS, uma prova de vida, ir lá dizer que está vivo. No caso aqui, era para os cidadãos comparecerem no cartório, vamos dizer assim, de sua cidade de origem, para comprovarem estarem vivos. Agora, por que César Augusto queria esse recenseamento, esse censo, para saber quem estava vivo? O interesse do imperador não era outro a não ser econômico. Os impostos eram cobrados de acordo com a quantidade de pessoas em cada cidade. E o que o imperador queria era exatamente saber quantos estavam na sua abrangência do seu império, para que ele pudesse então ter um levantamento de quanto de impostos ele poderia arrecadar. Esse registro de Lucas, meus irmãos, ele é mais do que uma informação. Esse registro que Lucas faz a respeito desse momento em que Jesus nasceu, em que estava circulando esse decreto de César Augusto, esse registro é uma comprovação. O imperador César, ele decretou por interesse político e econômico que as pessoas fossem à sua cidade de origem. O que ele não sabia é que Deus estava por trás de tudo, pois o tempo do nascimento de Jesus havia chegado. E a razão daquele decreto para César Augusto era uma razão econômica, política, mas para Deus era uma questão teológica. Porque 750 anos antes, Deus havia dito por meio do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, está registrado: mas tu, Belém, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel. Havia uma profecia bíblica. Deus havia dito que Jesus haveria de nascer em Belém. Haveria de nascer em Belém porque é de Belém que também saiu Davi, aquele do qual Jesus é descendente. E ocorre que José e Maria não estavam morando em Belém nesse tempo. José e Maria tinham ido viver em Nazaré, uma cidade a 130 quilômetros de Belém.
E José e Maria, o casal que foi escolhido para serem os pais terrenos de Jesus, eles precisavam estar em Belém para o nascimento de Jesus. E o que Deus faz, Ele, por trás de tudo, Ele provoca uma situação em que José e Maria têm que ir de Nazaré para Belém, no entendimento de alguns, por causa do decreto, mas no nosso entendimento da vontade de Deus e dos planos de Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse e José e Maria estivessem exatamente em Belém, quando Jesus estivesse por nascer. Por causa dessa promessa de Deus, o decreto foi proferido por César, mas é Deus quem estava no controle de tudo, para que José e Maria fossem para Belém. Isso aqui, meus irmãos, não foi coincidência, mas foi um trabalho manual de Deus. Foi Deus quem moveu o coração do imperador para que emitisse o decreto. Pastor, como o senhor pode garantir isso? Meus irmãos, a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, assim como os rios de água, e ele o vira para onde quiser. Deus está no seu trono, no controle absoluto de toda a história deste mundo. É Deus quem controla o coração dos reis. É Deus quem controla os governadores. É Deus quem controla os presidentes. Por trás do decreto político de César estavam os decretos eternos de Deus. Portanto, o Natal é um tempo de boas notícias, pois o Natal nos anuncia que Deus está sempre no controle da história. É Deus quem está no controle. O controle da história não está nas mãos dos homens. Meus irmãos, pouco faz diferença ou diferença alguma quem seja o governador do Brasil, ou quem seja o presidente do Brasil, ou quem seja o presidente dos Estados Unidos. Diferença alguma faz isso, nenhuma. Porque no final das contas, quem está por trás de tudo isso é Deus. É Deus quem está conduzindo a história. E essa verdade nos enseja algumas lições que trazem um grande conforto a nós, especialmente para este momento da história que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, vejamos esta importante lição. Toda a história é sobre Deus e não sobre nós, a raça humana. Os irmãos já se deram conta de como erramos muitas vezes nos esquecendo disso? A história é sobre Deus e não sobre nós. Mas a gente se esquece disso muitas vezes. A gente olha para um episódio como esse aqui, por exemplo, de Lucas 2, um episódio cheio de personagens, com fatos corriqueiros da vida, cenas com boa dose de emoções, uma mulher grávida a caminho de ganhar o seu primeiro bebê, um decreto que foi emitido por um imperador, uma cidade cheia, agitada, as pessoas correndo de um lado para o outro, situações comuns do dia a dia. É muito fácil a gente ler um texto como esse, os versículos que lemos e acharmos que a história é sobre nós, e nem vermos Deus nesta história. Nós podemos olhar rapidamente e dizer que aquele foi apenas mais um decreto imperial. Foi somente mais um dia agitado de Belém. Foi só mais um casal à espera do primeiro filho entre tantos. E só mais um parto literalmente normal. Era a vida seguindo o seu curso.
Pessoas indo e vindo, uns nascendo e outros morrendo, gente sorrindo e gente chorando, tudo normal. E a vida parecia estar girando em torno das pessoas que fazem parte dessa história. E eu pergunto, e não é exatamente assim que acontece conosco muitas vezes também? Em nosso dia a dia tudo é tão normal. As pessoas no entorno de nós, a agitação da cidade, o governo dos homens, é trabalho, casa, viagem, compromissos, estudos, negócios, carreira, é nascimento, luto, é dia, noite, frio, calor, sol e chuva. É a vida seguindo o seu curso, onde tudo parece estar girando em torno de nós, para nos servir e agradar, para nos oferecer oportunidades, para a gente curtir, para sermos realizados e felizes. Parece que nós somos os protagonistas da história. E talvez isso nunca esteve tão forte em toda a história como hoje. A filosofia dos acadêmicos chama isso de humanismo. É quando se coloca os humanos no centro do mundo, para que tudo seja feito em prol dele, para o seu bem-estar, para o seu prazer, para a sua realização. Todavia, embora o homem seja um ser de inestimável valor, a sua alma vale mais do que o mundo todo, é verdade. Mas o homem não é o protagonista, o personagem principal da história. Meus irmãos, toda a história que existe é sobre Deus, pois somente Ele existe desde sempre. Ele é o grande protagonista da história. Foi isso que João Calvino quis dizer em sua obra Instituto da Religião Cristã, ao se referir a Deus como o arquiteto do universo. Nós, seres humanos, somos apenas figurantes, quando muito atores coadjuvantes. Mas nós não somos o personagem ou os personagens principais da história. A história não é sobre nós, a história é sobre Deus. É sobre Deus. Há uma canção, inclusive, recente, do meio gospel, que diz: nunca foi sobre nós. Esse é o título desta canção, nunca foi. Nós não somos o centro da história. É tudo sobre Deus. Nós somos apenas figurantes. Apenas isso. Tudo é sobre Deus. E como que a gente se esquece disso no dia a dia da vida com uma naturalidade incrível? Parece que tudo é sobre nós. Pense nessa agenda de compromissos dessa semana que você tem. O quanto o fato de que é tudo sobre Deus está realmente demonstrado na sua agenda de compromissos. Percebe? No nosso dia a dia fica muito claro que nós falhamos muito ao pensar que é sobre nós, quando na verdade a história é sobre Deus. E nós somos meros participantes dessa história. O Natal nos traz essa boa notícia. Deus está sempre no controle da história. E podemos ter essa certeza pelo fato de que a história é sobre Ele. A história é para Ele e a história é dele. Pois Deus é o centro de tudo e não nós. Mas uma outra lição que aprendemos também, olhando para esta passagem tão conhecida, é que as circunstâncias não podem atrapalhar o controle de Deus sobre a história.
No nascimento de Jesus, as circunstâncias se mostraram bastante desfavoráveis, ou, no mínimo, difíceis. Pense comigo. A gravidez de Maria, uma mulher jovem ficar grávida sendo virgem, grávida sem ato sexual. Isso é muito difícil. Pense na viagem que José e Maria fizeram de Nazaré até Belém, em torno de 130 quilômetros. E não foi num ônibus confortável com ar-condicionado, não foi num carro também com ar bem aconchegante, não, foi no lombo de um animal. De acordo com alguns estudiosos, uma grávida fazer uma viagem de 130 quilômetros no lombo de um animal é praticamente impossível que não haja um aborto durante esse percurso. As circunstâncias são realmente, no mínimo, difíceis, para não dizer até impossíveis. E pense agora na situação de Belém. Lá chegam José e Maria, esse casal, ansioso. Maria está prestes a dar à luz, e a cidade está cheia de gente. Por conta do decreto, muitos foram em suas cidades de origem, e muita gente era natural de Belém e foram para Belém. De modo que não havia lugar nem mesmo numa kitnet ou pousada para se estar, para que Maria pudesse então ganhar o seu bebê. De fato, muitas coisas desfavoráveis para que os planos de Deus se cumprissem. Mas eu pergunto, qual desses pontos desfavoráveis foi suficiente para impedir Deus de continuar no controle da história? Qual? Nenhum. Nenhum deles. Isso mesmo. Deus está no controle da história, levando os seus intentos a cabo, cumprindo os seus eternos propósitos, fazendo aquilo que lhe convém, em circunstâncias a favor ou não. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Enquanto pensava sobre isso nessa semana, me veio à mente quando o povo de Israel tinha saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, peregrinaram 40 anos no deserto, e quando estavam prestes a entrar na terra prometida, eles tinham um desafio, era atravessar o Rio Jordão, para que então conquistasse a terra que Deus havia prometido. Atravessar o Rio Jordão já era uma situação complicada. E naquela época do ano, a Bíblia nos diz que o Rio Jordão, ele transbordava. Ou seja, o que já era uma situação difícil, tornou-se mais ainda complexo. Mas eu pergunto, isso foi, Renato, dificuldade para Deus? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, ele fez com que as águas do Rio Jordão se baixassem. E aquela multidão passou a seco, ainda catando pedras no meio do rio. Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. O ministério Atitude da Igreja Batista Atitude tem uma canção por tema Nada Temerei. E a letra diz o seguinte: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Olhar para a história do Natal, de fato, essa notícia, ela enche o nosso coração de alegria. Deus está no controle da história sempre,
E as circunstâncias não podem atrapalhar o controle de Deus. Deus é o autor da história, tudo existe por Ele, por causa dEle e para Ele, e independentemente das circunstâncias, Ele continua no controle de todas as coisas. Talvez o apóstolo Paulo foi quem melhor conseguiu captar isso. E aí, por isso ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas, ou seja, nas coisas boas e nas coisas ruins. Nesse fatídico ano da pandemia, à medida que as circunstâncias pioram, o que nós temos pensado a respeito do controle de Deus sobre tudo o que está acontecendo? Será que temos acreditado de fato que Deus permanece no controle de tudo? Não importa quão boas ou más as coisas pareçam? Será que nós temos acreditado verdadeiramente nisso? De que Deus continua no controle de todas as coisas e que as circunstâncias não alteram o controle de Deus? Deus está conduzindo a história para um momento final. E todas as coisas estão exatamente apontando para esse momento. E da mesma maneira que naquele tempo as coisas foram no controle de Deus para que naquele tempo Jesus nascesse, Deus está também preparando o palco da história para o segundo advento, que é a segunda vinda de Jesus a este mundo. Eu não tenho dúvida alguma, desde o início dessa pandemia, eu nunca tive que essa situação toda que estamos vivendo faz parte do conjunto de coisas na preparação para que esse evento aconteça, a segunda vinda de Jesus a este mundo. Uma das boas notícias do Natal é que as circunstâncias, elas não podem interferir o controle de Deus sobre a história. Não há circunstância alguma, por mais trivial ou difícil que seja, que possa impedir o controle de Deus. E não podemos esquecer, a história é sobre Deus. Ele é o principal. Nós somos apenas figurantes, que estamos temporariamente fazendo parte da história deste mundo. É por isso que aprendemos também que é uma honra e um privilégio fazer parte da história de Deus. E essa é uma parte linda nesta passagem. É uma honra e um privilégio fazer parte da história de Deus. Essa passagem tem um detalhe que atraiu muito a minha atenção. Trata-se de um personagem oculto nesta narrativa que muitas vezes nos passa até despercebido. Nós já conhecemos esse texto. A cidade estava cheia. Os hotéis, as pousadas, as kitnetes estavam superlotadas. Não havia mais condição de hospedar uma pessoa sequer, muito menos um casal cuja mulher estivesse grávida, porque aí seriam 3, já não mais 2. E fica claro para nós que José não era uma pessoa de influência na sociedade, uma pessoa de certo status econômico. Não, esse não era o caso de José. José, apesar de um certo pregador da atualidade, da televisão brasileira, dizer que ele era um grande empresário do ramo moveleiro, isso é lorota da teologia da prosperidade.
José era um pobre carpinteiro. E como a gente sabe que José era um pobre carpinteiro, quando eles foram levar Jesus para ser apresentado, o que eles levaram? Pombinhos para serem sacrificados, conforme a lei dos judeus. Quem assim faziam eram aqueles que não tinham uma condição de levar um cordeiro. Então está claro que José era alguém de poucas posses. Sendo de poucas posses, ainda naquela sociedade de 2000 anos atrás, ele tinha influência praticamente zero. Para chegar na cidade de Belém e tentar conseguir. A gente vive num mundo onde, se as pessoas têm muitas posses, às vezes elas conseguem, pela sua influência, ter certos privilégios. Eu ouvi dizer de alguém que chegou numa pousada e a pousada estava muito cheia e não tinha mais vaga para ninguém, estava realmente superlotada. E aquela pessoa que também não tinha muitos recursos perguntou para o dono daquela pousada, disse: mas vocês não têm nenhuma vaga mais, nem um quartinho. E aí ele fez uma pergunta, ele disse assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntou lá para o recepcionista: se o presidente Bolsonaro chegasse aqui, você teria um quarto para ele? E aí ele disse: sim, com certeza. Ele falou: então eu tenho certeza que ele não virá essa noite, eu fico com o quarto dele. Influência, entendeu? Não era o caso de José. José não era uma pessoa com esse tipo de influência para conseguir uma acomodação. E a cidade agitada, a cidade cheia, não havia lugar para José e Maria se hospedarem. Sabe que isso é o que ainda acontece hoje no Natal. A cidade fica agitada, as lojas ficam cheias, todos ocupados e ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Muitos não têm espaço para Jesus na sua vida e porque estão ocupados demais, como aquele pessoal de Belém. Ocupados com seus negócios, com seus afazeres, com seus compromissos pessoais, a ponto de não terem tempo nem lugar para Jesus. E aí, como José e Maria não conseguiram um lugar, então alguém, não sabemos quem, esse alguém nem é mencionado na Bíblia, esse alguém arrumou um lugar para José e Maria. É possível nós pensarmos num hospedeiro, numa pessoa bondosa, uma pessoa que se propôs a arrumar um lugar para José e Maria. Pastor, por quê? O texto não diz que surgiu uma pessoa assim. Bem, é possível pensarmos nessa pessoa que tenha se prontificado a arrumar um lugar para José e Maria, porque é difícil a gente imaginar José e Maria invadindo uma propriedade alheia. É difícil a gente imaginar José e Maria invadindo o primeiro curral que tenha encontrado pela frente. Alguém que podemos pensar como um hospedeiro foi a pessoa. Quem era essa pessoa? Esse suposto hospedeiro. Ao longo dos séculos, as pessoas o têm pintado de duas formas. Uns acham que ele era um homem velho, mal-humorado, que bateu a porta na cara de José e Maria, dizendo não ter lugar, e aí disse: tem um curral aí, se vocês quiserem, fiquem lá. Uns pensam ter sido alguém assim. Já outros o consideram um homem sensível, bondoso, gentil. Um homem que se sentiu tocado de ver um casal, ver uma mulher grávida, prestes a dar à luz, tão jovem ainda, marinheira de primeira viagem, e tenha pensado: olha, eu não tenho uma acomodação na minha casa, nem na minha, talvez, hospedaria, mas eu posso arrumar um lugar para vocês.
E quem sabe esse homem foi lá e fez uma limpeza, uma faxina, e disse para vocês não estarem no sereno, no tempo. Eu penso que esse segundo perfil de um homem sensível, bondoso, gentil, ele me parece se encaixar melhor. E somado a isso, eu penso que, mesmo de modo oculto, ainda que no anonimato, esse hospedeiro foi alguém que se dispôs a ser útil e teve a honra e o privilégio de entrar para a história, ainda que nem tenha sido registrado. Meus irmãos, Deus é tremendo. Embora toda a história seja sobre Ele e não sobre nós, e Deus esteja sempre no controle em toda e qualquer situação, Ele ainda nos dá o privilégio, da oportunidade de fazermos parte da sua história. Que honra para nós! E nesse sentido, a disposição do hospedeiro em receber José e Maria para o nascimento de Jesus, isso é algo emblemático, isso é algo figurado, porque isso ilustra uma importante verdade espiritual. Igualmente, aquele hospedeiro permitiu que Jesus nascesse em sua estrebaria. Deus ainda hoje convida todas as pessoas para que deixem que Jesus também nasça em seus corações. E quando isso acontece, Ele nos permite fazer parte da sua história, a história da salvação, pois esse é o grande plano divino. Quanta notícia boa do Natal nós recebemos só nesta noite, não é mesmo? É uma honra e um privilégio fazer parte da história de Deus. As circunstâncias não podem atrapalhar o controle de Deus sobre a história. E a história é sobre Deus e não sobre nós. É sobre Deus. Só nesta noite, quanta notícia boa. Imagine durante todo este mês. Sim, Deus está sempre no controle da história. Deus está. Mas agora eu pergunto, qual ou quais as implicações dessa verdade incontestável de que Deus está no controle? Quais as implicações dessa verdade em nossa vida? Eu pensei em 3 afirmativas para nos ajudar a entender isso. E a primeira é a seguinte: se o mundo ao nosso redor parece estar desgovernado, e parece que está, essa é apenas uma falsa impressão nossa. Porque, na verdade, Deus, o grande e sábio autor da história, e também seu personagem principal, Ele está no controle desde sempre. Deus está no controle. Se nós não nos agarrarmos a essa verdade, nós vamos ficar desesperados. Nós vamos começar a achar que a eleição de um presidente, ela vai afetar a nossa vida. Vamos começar a achar que o presidente dos Estados Unidos, que vai ser o Biden, que isso vai influenciar a nossa vida. Nós vamos começar a entrar em paranoia por conta da vacina, se a vacina, né, vai mesmo ser confiável ou não. Nós vamos ficar loucos. Mas se nós nos agarrarmos a essa verdade, de que Deus está no controle da história, e a história é sobre Ele. Ele está conduzindo tudo. Por detrás há a boa mão de Deus conduzindo tudo. Porque Ele tem uma data marcada. E Ele está preparando tudo para essa data, que é a segunda vinda de Jesus. O mundo pode parecer desgovernado, mas não está. Eu resumo isso de uma maneira melhor ainda. O mundo pode estar até de pernas para o ar, ao nosso ver,
mas nada fugiu ao controle de Deus e Ele continua conduzindo a história. E o que nos resta fazer então? Confiar em Deus e viver com Ele. Você e eu estamos assistindo tantas perplexidades neste mundo, esses últimos dias, olhando essa onda de assaltos programados e planejados, e eu fiquei pensando, meu Deus, se esse negócio se alastrar pelo país todo nos próximos dias ou meses, vai ser um caos. Mas aí eu me lembrei e falei, não, Deus está no controle. Deus está no controle. O controle não está na mão daqueles que têm armas na mão. Não, não está não. É Deus quem está no controle. Muitas vezes achamos que o mundo está um caos. Muitas vezes pensamos que Deus está descansando, principalmente quando é zombado. Meus irmãos, a história não está à deriva como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. A história não ruma para uma tragédia. E nem está dando volta em círculo. O Natal nos ensina que o Deus que guiou a decisão de César Augusto é o mesmo Deus que continua guiando a história. Toda a Bíblia Sagrada nos diz isso. E essa é a maior lição desses 7 versículos que nós lemos. E assim como Deus guiou a história para o nascimento de seu filho, Ele continua guiando para a segunda vinda do seu filho. Deus é quem dirige a história, Deus é quem conduz a história, Deus é quem determina a história. Seja encorajado com esse ensino. Uma segunda afirmativa para o nosso entendimento de como tudo isso implica em nossa vida. Se as circunstâncias parecerem desfavoráveis, devemos continuar confiando que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ainda que as circunstâncias possam ser desfavoráveis. Deus não precisa de que a situação esteja a favor, porque para Deus não há impossibilidades. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu devo dizer que essa palavra, ela não é para qualquer pessoa também. Essa palavra é apenas para quem já é crente. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você já é um crente, já é um cristão, então descanse, que não há circunstância desfavorável para Deus. Se você ainda não é, saiba que pode ser também. Se você ainda não é um crente, você pode ser e deve ser. Mas antes você precisa entender e crer que o propósito de Deus ao enviar seu Filho ao mundo foi que ele seja recebido no íntimo, no coração de cada pessoa. Aquilo que o suposto hospedeiro de Belém fez, preparar um lugar para Jesus nascer, é o que Deus espera de cada pessoa neste mundo em relação a Jesus. Deus enviou Jesus a este mundo e Ele espera que cada pessoa permita que o seu coração seja o lugar aonde Jesus possa nascer, para que Ele seja o nosso Salvador, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, para que Ele seja a referência nossa de adoração, porque nele nós encontramos perdão, salvação e segurança. Com Jesus a nossa vida estará sempre sob controle, no controle de Deus. Meus irmãos, eu acredito que nós estamos entrando no capítulo final da história deste mundo e o livro logo, logo estará se fechando.
Eu não estou afirmando saber quantas páginas ainda faltam, mas aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo, sabem que é hora de começar a arrumar as malas espiritualmente falando, porque o fim se aproxima. Hoje, mais do que nunca, é tempo de dizermos para Jesus: Jesus, a minha vida é o lugar aonde o Senhor precisa e pode estar. A minha vida era uma estrebaria, era um lugar sujo por causa do pecado, era um curral de impurezas. Mas com a tua presença esse lugar se torna o Santo dos Santos. Esse lugar se torna o santuário para a habitação de Jesus, assim como aquela estrebaria de Belém. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui conosco. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está aqui no templo nesta noite, participando desse culto conosco, o quanto você consegue olhar para tudo isso que lemos e se atentar para tudo isso que ouvimos, e olhando para a sua vida, como está a sua vida? Você já tem Jesus em seu coração? Você já permitiu que Jesus de fato viva na sua vida, viva com você e seja o seu Salvador? Você já disse para Jesus: Jesus, essa casa, a minha vida, o meu coração é a sua casa, eu deixo ela para você, Jesus. Você já entregou o seu coração para Jesus, já entregou a sua vida para Jesus? Se ainda não fez isso, essa é uma noite que você pode fazer. Pastor, o que eu preciso? Basta você dizer para Jesus nesta noite: Jesus, eu te recebo, para o Senhor viver no meu coração, para o Senhor produzir fé no meu coração, para que eu possa verdadeiramente confiar que Deus está no controle de todas as coisas e a minha vida pertence a Deus a partir de agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e deseja que Jesus faça morada na sua vida, você pode nesta hora, enquanto estivermos cantando, dizer aí em seu coração: Jesus, essa casa, a minha vida, essa casa é sua. Faça isso com sinceridade e assim você receberá Jesus em seu coração. Cantemos todos juntos. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Oh, vem me Deus. incendiar. Aleluia, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. A você que nesta noite, porventura, está dizendo isso para Jesus: esta casa é sua, o meu coração é seu, Jesus. Pode entrar. Toma o teu trono, vem reinar no meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Se você, porventura, está nesta noite dizendo isso para Jesus, seja você que está aqui no templo ou você que está assistindo, participando do culto à distância, eu quero orar pela sua vida, se você está entregando a sua vida a Jesus nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo. Ele veio a este mundo para ser o nosso Salvador. E nessa hora eu quero te agradecer por vidas que podem estar confessando Jesus como seu Salvador e dizendo para Jesus: essa casa, o meu coração, a minha vida é sua, Jesus. Pode entrar, pode entrar. Toma o seu lugar e fique à vontade. Então, Senhor, vidas que estejam fazendo este pedido nesta noite, que o Senhor Jesus possa assumir o controle total, ó Deus, de vidas que estejam assim procedendo. E que o Senhor possa estar transformando, trazendo, ó Deus, paz, alegria, derramando do teu amor, ó Pai, em vidas que assim estejam se decidindo. E que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, selar estas vidas como uma habitação do teu Espírito mesmo. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você que já é crente, você que já é um cristão, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, você que está aqui no templo. E se você está com a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a ficar em pé nesse momento com a sua Bíblia. Esse livro, que livro é esse? Esse livro trata da história de Deus. E esse livro é sobre o Deus da história. Esse livro começou a se cumprir as coisas nele logo no começo de suas primeiras páginas. Esse livro trata da história em sua origem, em sua Gênesis, e esse livro trata da história em seu momento final, nos mostrando as últimas coisas. E é disso que trata o livro do Apocalipse.
entre o começo e o fim, entre o início e a conclusão da história, está Deus como o personagem principal. E Deus nos dá a oportunidade de sermos figurantes, sermos participantes da história de Deus. E quando a gente se torna um crente, e quando a gente é um cristão, então, a gente é um participante dessa história. E esse livro trata, então, aí sim, da história de Deus, que se torna a nossa história, porque nós somos coadjuvantes na história de Deus. Pode assentar? Se em algum momento da sua vida você, porventura, for tentado a pensar que o mundo está desgovernado, que o mundo está um caos, lembre-se que essa é a nossa percepção, mas conforme este livro, esse mundo está caminhando exatamente como foi planejado, para a destruição, para que assim um novo mundo seja apresentado àqueles que recebem Jesus em suas vidas. Deus está sempre no controle da história. Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa noite, que tenhamos uma boa semana e que no próximo encontro possamos continuar recebendo boas notícias do Natal. Muito obrigado aos irmãos que participaram presencialmente nesta noite, visitantes que estão conosco, muito obrigado pela sua presença. E aqueles que estão também participando pela internet, muito obrigado pela sua participação conosco. E que Deus assim abençoe a todos nós. Amém.